Boa tarde, meus irmãos da Vila Ema, graça e paz. Nós estamos aqui no Brasil ainda não podendo voltar ao Japão e, segundo a companhia aérea, nós vamos permanecer até o dia 3 de julho. Estamos na dependência do Senhor e confiando sempre nele. E por isso estamos em paz, aguardando e orando, né, para que a vontade do Senhor seja feita. E quem sabe um dia desses ainda nós vamos poder nos encontrar. Nessa semana eu vi por duas vezes a seguinte constatação: na quarentena as pessoas estão estressadas porque estão mais tempo passando tempo em casa, né? Isso é óbvio, porque todos ficam estressados sem poder sair de casa. Mas o que mais me chamou a atenção é que elas estão estressadas por ficarem muito tempo com o marido, com a esposa ou com os filhos. Ou seja, ficar em tempo em família se tornou incômodo, né? E que tem gerado um grande estresse na vida de algumas pessoas. E eu fiquei muito assustado com isso. Por exemplo, eu vi no Japão, né, quando as pessoas perderam suas casas no terremoto e tsunami em 2011 e tiveram que mudar para as casas provisórias, muitos caíram em depressão, né, e alguns morriam, né, porque eles estavam vivendo isolados e estavam solitários, né. Mas aqui, nesses dias, muitos estão estressados por ficarem muito tempo em família. E creio que essa é a nova enfermidade que o Covid-19 está mostrando aí para as pessoas. Por que será que as pessoas estão com dificuldade para se relacionar com os membros da própria família? Eu sei que todas as famílias têm um problema, né? E já até disseram que família é como carro velho, né? Sempre tem um probleminha. E a gente pode ver na Bíblia, né, os problemas das famílias dos patriarcas de Israel. Todos tiveram problemas. E hoje eu quero destacar a vida familiar de Jacó e mostrar como é que ele resolveu essa crise familiar que passou na vida dele. Jacó, todos sabem, ele era filho de Isaac e Rebeca. Ele tinha um irmão mais velho, e é um irmão gêmeo, chamado Esaú. E Esaú nasceu primeiro e Jacó veio atrás dele de carona, segurando no calcanhar do seu irmão, e saiu os dois quase que juntos do ventre da sua mãe. O nome Jacó, o significado é dissimulador, enganador. E a gente vê em Gênesis 27 a relação familiar problemática que tinha dentro de sua casa. Em Gênesis 27, 1 a 17 diz assim: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, ele disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e o trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava.
Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço e as peles do cabrito. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então, a gente vê a trama que esse capítulo nos revela. Então, um dia o Isaac, né, o pai, ele já estava velho e já queria passar toda a herança e a bênção para o seu filho mais velho, para Esaú. E aí Esaú ele pede, Isaac, né, pede para que seu filho Esaú vá trazer uma caça, né, vá caçar e traga um cozido, faça um prato gostoso, antes de Isaac passar a bênção para Esaú. Então Esaú ele sai para sua caça, e ao mesmo tempo, né, quando Esaú sai, a Rebeca, que estava assim, do outro lado da parede, ouvindo toda essa conversa entre o pai e o filho, Rebeca teve um plano, porque na verdade ela queria que Jacó, né, o seu filho preferido, recebesse a herança e a bênção no lugar do seu irmão mais velho, Esaú. Então, Isaac, a gente vê, né, a gente lê que ele estava já velho e cego, não conseguia discernir direito quem era quem. Então a mãe tem o seguinte pensamento, né? Ela começa a fazer o seguinte plano. Ela manda Jacó pegar 2 cabritos para que ela faça um assado ao pai, né? E vá lá e se passe como Esaú, para que ele possa receber a bênção do pai. E aí Jacó ele fica com muito medo dessa trama, porque ele diz, mas se o pai descobre, né, que eu não sou o Esaú, né, porque na verdade Esaú é peludo e eu tenho pele lisa. E aí, em vez de pedir a bênção para o pai, eu vou receber uma maldição. E a mãe ela assume, né, toda essa responsabilidade para si, e ela diz assim, caia sobre mim essa maldição. Então Jacó ele vai e se passa por Esaú, a mãe prepara uma comida saborosa e vai na presença do pai, e o pai apalpa, o pai diz, olha, sua voz é de Jacó, mas ao tocá-lo eu sinto que você é peludo e você tem a pele de Esaú. Então o pai, né, Isaac, não sabendo direito dessa trama, né, não desconfiando, ele vai lá e ordena a bênção, né, e dá toda a herança a Jacó. E aí ele vai embora. E eis que vem Esaú, né, vindo da caça e trazendo um prato, aquele que o pai havia pedido. E quando ele chega na presença do pai, o pai diz, olha, eu já passei a bênção, né? Já acabei de fazer, já transferi a bênção. E aí Esaú, ele fica completamente furioso, ele fica nervoso, ele sente-se traído. E ali, a partir daquele momento, ele tenta e tem o desejo de matar o seu irmão. Jacó, muito esperto, ele foge para a cidade do seu tio. Então a gente vê uma trama, né? Parece história de novela, de cinema, mas foi isso que aconteceu. E a palavra de Deus, ela não esconde os problemas familiares que os patriarcas de Israel tiveram. Então a gente vê alguns problemas aqui. Em primeiro lugar, a gente vê o problema da preferência, né? A mãe, a Rebeca, ela nitidamente ela tinha preferência pelo filho mais novo, o Jacó. Rebeca, ela dissimulou, fez uma trama para que Jacó ficasse com toda a herança, e ela quis fazer tudo pela vida do seu filho querido, né? Ela não respeitou a ordem da primogenitura, né? Porque a bênção teria que ser para o filho mais velho.
E a mãe também, né? A Rebeca, ao invés de deixar seu filho se desenvolver, lutar e crescer, conquistar seus intentos e sonhos, né? Ela criou um plano, né? Ela criou uma trama com mentiras e dissimulações para que o seu filho querido recebesse essa herança. Não deixou, né, o seu filho crescer, não deixou o seu filho amadurecer e nem tampouco confiou em Deus, né? Ao invés de as pessoas confiarem em Deus, preferem maquinar, pensar em alguma coisa para levar vantagem, né? Outro problema que a gente vê que a Rebeca teve, né? Por causa dessa preferência que ela tinha por seu filho mais novo, né? O Jacó, ao invés da mãe, né, proporcionar segurança no lar, união entre irmãos, e teve um efeito contrário, né? Esaú queria matar Jacó, né? E a casa se tornou um lugar insuportável para se conviver. E tanto é que Jacó teve que fugir e viver longe de sua família. Então, vejam sim, a preferência que a mãe tinha por um dos filhos trouxe discórdia e trouxe ruptura, separação entre os irmãos. A gente vê, né, preferência dos pais por alguns dos filhos, e isso gera crise de ciúmes entre os irmãos. E por isso que os irmãos brigam muitas vezes sem saber o porquê, muitas vezes. Às vezes a gente vê também rupturas, né, nos casos de filhos colocarem os pais brigando uns com os outros, né? Às vezes os pais, por terem preferência um dos filhos, né, acabam cada um tomando partido com um dos filhos, e começam a haver discórdias familiares. A gente vê, né, tantos problemas hoje acontecendo nos nossos dias, com problema de discórdia familiar. A gente vê os pais matando filhos, né, por essas questões. Nós vemos filhos matando os pais, e a gente vê uma verdadeira crise familiar sendo instaurada nos nossos dias. Então, a primeira coisa que a gente vê é esse problema de preferência, que muitas vezes traz discórdia dentro da família. A segunda coisa que a gente vê foi o desprezo na área espiritual. A gente vê Esaú, né, sendo enganado pelo seu irmão, mas na verdade ele não é vítima, né? O Esaú também teve o seu problema. Esaú, por exemplo, a gente vê em Gênesis capítulo 25, versículo 29 até 34, eu vou ler, o que aconteceu antes desse encontro, antes dessa trama que nós acabamos de ler. Gênesis 25, 29 até 34 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então a gente vê que, na verdade, Esaú lá atrás já tinha vendido seu direito, a herança, para o seu irmão mais novo, para o Jacó. Então, o que é que a gente vê aqui? É que Esaú, ele pecou ao desprezar as questões espirituais, né? A herança que Esaú ia receber não era somente material, né? Mas era um legado espiritual. Mas Esaú preferiu trocar essa herança por um prato de comida, né? Ele foi saciar a sua carne, ele queria matar a sua fome, né? E Esaú é o tipo de um homem carnal, né? Que se move e decide as coisas pelo estômago e não pela mente e não pelo coração.
Pessoas que são movidas pelo estômago tendem a trazer discórdias e não têm paz em seu lar, né? Elas não dão importância às questões espirituais, nem buscam os princípios de Deus para construir um lar saudável. Pessoas assim preferem vinho do que estar cheio do Espírito Santo. Elas não deixam o Espírito Santo dominar, mas elas sempre estão com os nervos à flor da pele, sendo grossos, mal educados, não respeitam pessoas de sua própria família. Então Esaú também tem culpa, né, nessa relação conturbada dentro da sua família. Um homem que não respeita, né, as coisas de Deus. Terceiro lugar, né, e o último problema que a gente consegue ver é o problema da manipulação, né, dentro desse lar. Se de um lado Esaú desprezou a herança e a bênção de Deus, Jacó, ele era um homem esperto e astuto, usou da fraqueza do seu irmão para levar vantagem sobre essa herança, né? A gente vê, Esaú estava com fome, talvez era um homem que não ligasse para as questões espirituais, não estavam ligado o respeito do pai para com o seu filho, e por isso ele vendeu o assado, né? Aliás, ele acabou trocando a sua herança pelo assado que Jacó estava preparando naquele momento, né? E então Jacó, ele vendeu o assado mais caro do mundo para o seu irmão, né? Um prato de comida por toda a herança e bênção de Deus. Jacó, ele manipulou o seu irmão para conquistar os seus objetivos, né? E a manipulação muitas vezes também acontece nas casas. O que eu tenho visto, né, é que muitas crianças, reconhecendo a falta de autoridade dos pais, e elas começam a manipular os pais de tal maneira que inverte a ordem da casa, né? Os filhos, né, quer seja os filhos maiores, os filhos adolescentes e até crianças, eles mandam nos pais. Os pais inseguros, às vezes com sentimento de culpa, fazem de tudo para satisfazer os filhos. E os filhos, sabendo disso, abusam e manipulam. Vejo crianças pequenas mandando na casa, xingando pais, dando ordem nos pais e fazendo o que bem entendem. Filhos sem saber dos limites são os reis da casa, né? Tendem a se tornar adultos e pensam que podem mandar e desmandar em todos. Crescem não respeitando o próximo e nem tampouco respeitando ou submetendo às autoridades. Um lar com relacionamento assim, não existe amor, né? O que existe é uma dependência maligna de um lado o manipulador e do outro lado o oprimido. Não há liberdade, não há saúde emocional e nem tampouco a espiritual. Não há saúde. Em Efésios capítulo 6, diz que os filhos devem se submeter aos pais, porque assim a criança crescerá, né, num princípio e valores do reino. Ela crescerá numa base forte e onde tem um lar, onde os pais são firmes e os filhos respeitando esses pais. Eles serão pessoas abençoadas, né? Nós vemos nos 10 mandamentos, o mandamento com promessa é que os filhos honrem seus pais para que prolonguem seus dias na terra. Vamos ver agora assim a transformação na vida de Jacó, né? Jacó, passado algum tempo, passado muito tempo, ele foge de casa, ele se casa com Lia e Raquel, né? A gente já sabe dessa história. Ele se torna rico, ele tem bens, ele tem animais, então parece que a sua vida já está estabilizada e resolvida. Mas apesar de ter conquistado tudo o que queria, ainda assim ele não tinha paz no seu coração. Ele precisava resolver o problema que ficou lá atrás, né? O problema com seu irmão. Então a gente vê uma história, um encontro que Deus marca com a vida de Jacó. Ele vai num lugar, numa passagem de Jaboque,
deixa a sua família de um lado, né, com a sua família, seus bens, e ele vai só. E a Bíblia diz que ele trava uma luta com um homem do Senhor. Essa luta ele rendeu a Jacó um deslocamento da coxa, porque ele foi ferido pelo homem do Senhor. Mas foi ali que Jacó recebeu uma transformação de vida. O seu nome foi alterado para Israel, né? Porque a Bíblia diz que como príncipe lutasses com Deus e com os homens. Então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse: vi Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Então a gente vê esse relato em Gênesis capítulo 32, versículo 30, né? Que foi um momento em que Jacó ele estava com a vida estabilizada, mas tinha alguma coisa que ele precisava tratar no seu passado. E aí Deus proporcionou aquele local, Deus fez uma operação na vida dele. E a gente vê o resultado, a gente vai folheando a Bíblia mais para frente. Em Gênesis capítulo 33 tem essa história assim emocionante do encontro que reuniu Esaú, seu irmão, com Jacó, e a gente vê esse encontro emocionante, né? E se você quer ler, se você quer conhecer essa história, leia o capítulo todo de Gênesis capítulo 33, e eu vou ler dos versos de 1 até 4 para a gente poder entender melhor, que diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Irmãos, lembram daquele golpe que o homem do Senhor desferiu a coxa? Rendeu humildade a Jacó, né? Jacó era sempre habilidoso de enganar, né? Ele não se deixava ser passado para trás, ele sabia fugir e correr, né, de suas responsabilidades e seus problemas. Mas depois que o homem do Senhor atingiu na coxa, na articulação da coxa, foi ali que ele já não podia mais fugir, não podia mais correr, né? Deus aplicou aquele golpe na articulação da coxa para que produzisse na vida de Jacó humildade. Então Jacó, já não podendo mais fugir, ele se rendeu, né? E criou um plano de tentar encontrar com seu irmão Esaú. E aí, quando houve o encontro, Jacó se prostra por 7 vezes. 7 vezes ele se prostra, demonstrando humilhação, humildade, tentando mostrar a Esaú o quanto ele estava arrependido por tudo aquilo, porque ele queria a reconciliação. Então foi um ato, né, de hombridade, foi um ato em que fez com que Esaú pudesse repensar ali também as suas atitudes, porque até aquele momento, Esaú queria matar o seu irmão, ele estava com uma raiva, né, mortal. Mas quando ele viu o seu irmão Jacó se prostrando por 7 vezes, amoleceu o coração de Esaú. E aí, um outro relato em Gênesis 33, versículo 10, mostra que é muito interessante. Ele diz assim, quando encontra com Esaú: e Jacó, na verdade, ele queria dar muitos presentes, muitos bens, né, como uma forma de agradar o seu irmão, com uma forma de restituir tudo aquilo que ele havia defraudado. Ele deu os presentes e Esaú falou: não precisa não, né? Tá tudo acertado, já estamos empatados, você não deve mais nada a mim. E versículo 10 do capítulo 33 de Gênesis diz assim: mas Jacó insistiu: não, se te agradasses de mim,
aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Então, Jacó, ele está dizendo assim, olha, ver você é muito mais gratificante, é muito mais rico do que os bens, os meus bens. E ainda eu digo, né, ver a sua face é como ver a face de Deus. Então, por favor, aceita esses presentes que eu tenho te dado. Nossa, que mudança, né? A gente vê na vida de Jacó e também de Esaú. Antes, ambos, né, nem queriam ver, né, face a face, porque um encontrava no outro uma face do inimigo, né? Mas agora Jacó diz, não, vendo a sua face é como fosse ver a Deus. E a gente vê, né, na palavra de Deus, em 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, que diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas a odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Versículo 21. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, eu vejo assim na vida de Jacó essa humildade que Deus produziu em seu coração. Fez ele mudar o seu pensamento, mudar a sua visão. Não viu mais Esaú como inimigo, um perseguidor, mas olhando para o seu irmão, viu a face de Deus. Então, meus irmãos, se nós dissemos que amamos a Deus, a gente também automaticamente aprendemos a amar os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos defraudaram, mesmo aqueles que nós temos tido problema. Se na sua casa, a sua família rompeu os laços por causa de alguma partilha, de herança, ou por questões financeiras, materiais, saiba que o seu relacionamento vale muito mais do que qualquer outro dinheiro. Limpa o seu coração nesse momento. Não deixe que a ganância ou a raiva que você contraiu com aqueles que tentaram levar vantagem contra você venham trazer alguma discórdia, né? Vá e se humilhe, né? Seja humilde, busque reconciliação, veja nela a presença de Deus, né? E vá falar com ela e diga que a sua relação entre vocês é muito mais importante do que qualquer valor material. Eu não sei quanto tempo ainda nós ficaremos de quarentena, mas creio que ela veio com o propósito de reatar relacionamentos, se uma vez nós, dentro de nossas casas, temos tido algum problema. O Senhor quer abençoar a sua família, e porque Ele quer que você sirva de modelo de restauração, de cura e manifestação de presença de Deus, para que vocês sejam bênção para as outras famílias. Deus quer ver crianças crescerem em um lar saudável, para que sejam sal e luz nesse mundo. Deus quer restaurar casamentos, reconciliar e acertar as diferenças para que os casais possam aprender de fato a ter amor e respeito dentro do seu lar. Então, meus irmãos, esse é o tempo. Se você tem algo a resolver e tratar, trate o quanto antes para que seu lar seja um lugar seguro e agradável de se conviver, né? Então, tenham um bom proveito nessa quarentena e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.